E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maurício, de Matemática, para o primeiro ano do ensino médio, setor A, aulas 7 e 8, páginas 106 a 108, equações elementares. Então, nessa aula, nós vamos resolver alguns exercícios. A orientação é que sempre vocês iniciem, tentem resolver os exercícios, pausem o vídeo quando for necessário, tentem ter essa autonomia da resolução por si só e se utilizar da resolução do exercício quando tiver um ponto de dúvida ou precisar confirmar alguma parte. Bom, o exercício 1 pede para que a gente então resolva, ele já apresenta para nós um exercício, a equação de forma direta. Então ele apresenta para a gente x dividido por 2, menos x menos 1 dividido por 3, mais 1/4, igual a 7x mais 1 dividido por 6. Então, essa é a equação inicial dada, apresentada. A gente deve tomar cuidado, refletir e pensar. Uma sugestão é, sempre que a gente estiver trabalhando com uma determinada equação e eu tenho fração, algo muito útil que a gente consegue para a resolução dela é determinar o MMC de toda a equação, tanto do primeiro membro quanto do segundo membro, porque uma vez que a gente consegue escrever sobre um denominador comum, todo o primeiro membro e todo o segundo membro sobre o mesmo denominador comum, eu vou poder cancelar esses denominadores e eu trabalho só com a parte superior. Bom, outro cuidado, outra atenção que a gente deve ter é com esse sinalzinho de menos dessa fração. Eu tenho que tomar cuidado com essa interpretação, porque o menos não é do x, o menos é da fração x menos 1 sobre 3, e isso tem que ser levado em consideração durante a resolução. Então, a minha sugestão, um método para a gente poder resolver, o primeiro passo é determinar o MMC entre os denominadores 2, 3, 4 e 6. Bom, tem várias formas que a gente já até discutiu de como determinar esse MMC, de como pensar. Uma forma prática é nós fazermos a decomposição simultânea desses números, desses denominadores. Qual é o menor primo que divide pelo menos um deles? Então, uma outra sugestão é sempre pensar no menor primo possível. E a gente faz sempre nessa ordem. O menor primo que divide pelo menos um deles, o menor número primo que divide pelo menos um deles, é o número 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 3, eu repito. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Novamente, eu me pergunto, qual é o menor número primo que divide pelo menos um deles? Novamente é o 2. Então, o 3, repito. 2 dividido por 2 dá 1. O 3, repito. Repito a pergunta inicial. Qual é o menor número primo que divide pelo menos um deles? O número 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Quando chegou tudo em 1, eu sei que eu terminei a minha decomposição. O MMC será o produto entre esses fatores. 2 vezes 2 vezes 3. Tá? 2 vezes 2 vezes 3. Então, a gente vai ter, nesse momento, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. O MMC igual a 12. Então, nós calculamos, determinamos o MMC dessa equação. E por que isso vai ser importante? Como eu disse, o 12 será agora o denominador tanto do primeiro membro quanto do segundo membro da nossa equação. Lembrando, depois que eu determinei o MMC, eu vou ter que fazer o famoso divide pelo de baixo, multiplique pelo de cima. Então, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes x, 6x. 12 dividido por 3, 4. Multiplique pelo de cima, tomando cuidado que eu tenho que interpretar esse menos sendo da fração.
Então, uma forma adequada de nós podermos escrever vai ser o menos 4. Por que o menos 4? 12 dividido por 3 dá 4. E esse menos que está aqui. E ele vai ter que multiplicar toda a parte que está no numerador da equação. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, mais 3. 12 dividido por 6 dá 2. E o 2 vai ter que multiplicar todo o numerador dessa fração. Bom, então a vantagem de ter feito o MMC de toda a equação é que agora, como 12 é denominador de todo o primeiro membro e é denominador de todo o segundo membro da nossa equação, eu vou poder cancelar esses denominadores e vou poder trabalhar, me preocupar apenas com o que eu tenho no numerador da nossa fração. Então agora a gente vai ter 6x menos 4 vezes x menos 1 mais 3 igual a 2 vezes 7x mais 1. Poderia já ter feito a distributiva da multiplicação, mas resolvi fazer no segundo momento. Então lembrando que agora esse menos 4 ele tem que multiplicar cada um dos termos que eu tenho dentro do parênteses. Ou seja, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, ou como alguns alunos gostam de chamar, preferem chuveirinho. Fazendo então esses cálculos, tomando muito cuidado com esse sinal de menos, o que a gente vai obter? Então eu vou ter 6x, ele não está sendo multiplicado, nem multiplicando ninguém, ou simplesmente copio, menos 4 vezes x, fica da forma que a gente fala, menos 4x. Menos 4 multiplicado por menos 1, toma cuidado, menos multiplicado por menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. O mais 3, repito. 2 multiplicado por 7x, 14x. 2 multiplicado por mais 1, mais 2. E agora a gente resolve essa equação aí. Primeiro membro quem tem incógnita, segundo membro quem é apenas número. Lembrando que trocou de membro, troca de sinal. A gente pode já ir fazendo algumas operações para adiantar. Então, 6x menos 4x, já vou registrar aqui 2x. E eu venho procurando se eu tenho mais algum x na minha equação. Tenho 14x no segundo membro. Então, eu passo menos 14x. O 2 está no segundo membro, permanece no segundo membro. Mais 4 mais 3 dá mais 7. Quando eu passo para o segundo membro, tenho que lembrar, troca de membro, troca de sinal. Bom, nesse momento, então eu vou ter 2x menos 14x, vou ter menos 12x. 2 menos 7, menos 5. Sugestão, para depois, em equação, não cometermos erro, eu vou multiplicar dessa maneira para arrumar o sinal. Porque me interessa não quanto é o menos x, mas sim mais x. Quando eu estou multiplicando dessa forma, por ser uma igualdade, eu estou multiplicando a equação inteira. Então, eu vou ter 12x igual a 5. Por quê? Menos multiplicado por menos dá mais, menos multiplicado por menos dá mais. E agora, o 12 que está multiplicando, a gente passa dividindo e chega no resultado final. Tudo bem? Então, a gente conclui o item 1A nesse momento. O exercício 1B, apresentado para nós, ele também é de fração. 3x sobre 2 igual a menos x menos 3 sobre 3 igual a 1. Então, a gente sempre tem mais de uma maneira de resolver o exercício, mas eu vou continuar pensando, raciocinando na forma do MMC. Nesse momento, eu devo determinar, então, o MMC entre 2 e 3. Repare que como o 2 e o 3 são números primos entre si, o MMC é o produto entre eles. 2 vezes 3, 6. O 6 será o denominador tanto do primeiro membro quanto do segundo membro. Eu não posso esquecer, eu tenho que lembrar que o denominador de todo número inteiro é 1. Então, a gente vai poder escrever o quê? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3x, 9x.
6 dividido por 3 dá 2. Aonde eu tenho que redobrar minha atenção? O sinalzinho de menos aparecendo aqui. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu vou ter o menos 2, que multiplica o que está dentro do parênteses. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Uma vez que eu tenho o denominador de todo o primeiro membro igual ao denominador de todo o segundo membro, eu vou poder cancelar e continua a resolução. Então, a gente vai ter 9x. Nesse momento, eu já vou aproveitar e fazer a distributiva da multiplicação. Então, o menos 2, ele deve multiplicar cada um dos termos que a gente tem dentro do parênteses. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, menos vezes menos dá mais. 2 vezes 3 dá 6, igual a 6. Então, repare que vai acontecer o quê? Primeiro membro, quem tem incógnita. Segundo membro, quem tem número. 9x menos 2x, 7x. Passa esse 6 para o segundo membro, troca de membro, troca de sinal. Então, a gente tem nesse momento 6 menos 6 igual a 0. X, então, igual a 0 dividido por 7. Eu não tenho nada para dividir por 7 pessoas. Cada uma delas vai receber nada. Então, x igual a 0. E a gente conclui também o item B. O item C, não temos fração, mas vamos ter novamente propriedade distributiva da multiplicação. Então, 3x menos 2 que multiplica 5 menos x é igual a 5 que multiplica x menos 2. Então, lembrando, tomando muito cuidado com esse sinalzinho de menos, eu vou aplicar propriedade distributiva da multiplicação. Então, o número que está multiplicando esse parênteses, ele deverá multiplicar cada um dos termos que nós temos dentro do parênteses. Tá? Bom, fazendo então essa distributiva, essa multiplicação, eu vou ter o 3x não está multiplicando, nem sendo multiplicado por ninguém. Repito ele. Menos 2 multiplicado por 5. Lembrando que o sinal implícito do 5 aqui dentro do parênteses é mais. Menos vezes mais dá menos. 2 vezes 5 dá 10. Menos 2 multiplicado por menos x. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes x fica da forma que a gente fala, 2x. 5 multiplicado por x, 5x. 5 multiplicado por menos 2, menos 10. Tá? Bom, repare que a gente continua efetuando os cálculos, isolando a nossa incógnita, mas se você parar para pensar, o que aconteceu no exercício anterior, né? Então, repare que eu tinha mais 6 no primeiro membro e eu tinha mais 6 no segundo membro. Então, quando eu passo para o segundo membro, ele se cancela. Repare que esse passo ele pode ficar implícito no nosso trabalho. Então, eu posso ganhar uma agilidade o seguinte, menos 10, menos 10, eles podem se cancelar. Então, números de mesmo valor absoluto e sinais iguais, estando em membros opostos, eles podem se cancelar. E, de novo, o que vai acontecer? Será que vai dar zero? Não, eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? Repare que quando eu faço em x, 3x mais 2x, eu vou ter 5x. Vou passar esse x para o primeiro membro, igual a zero. Bom, olha o problema que vai me dar aqui. Eu vou ter um 0x igual a zero. E isso não pode ocorrer. Tá? Qual é o pensamento que a gente deve ter? Qual é o valor de x que faz essa situação verdadeira? Então, vamos reparar. E se eu colocasse 1, tá? O que ia acontecer? 3 vezes 1, 5 menos 1 dá 4. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Então, 3 menos 8, menos 5. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 vezes 5, menos 5. E a gente ia ter que, para qualquer valor de x, a gente ia ter uma solução. Então, nesse caso, o nosso conjunto solução, a gente obtém como solução dessa situação, que é qualquer valor real. Qualquer valor real vai ser a solução
de uma situação, ou seja, eu não vou ter um valor único específico como solução dela. Tá? Então, a gente tem que tomar alguns certos cuidados, refletir um pouquinho em algumas situações como essa. Tá? Depois você tente simular outros valores de x e vai verificar que a igualdade vai ser estabelecida. Item D, eu vou ter 3x menos 2 que multiplica 6 menos x igual a 5 que multiplica x menos 2. Então, de novo, eu tenho um número multiplicando um parênteses. Sempre que eu tenho um número multiplicando um parênteses, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, fazendo a distributiva da multiplicação, o 3x não está multiplicando, nem sendo multiplicado, eu copio. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. Menos 2 vezes menos x dá mais 2x. Menos vezes menos dá mais. Igual 5 vezes x. 5 multiplicado por menos 2, menos 10. Primeiro membro, quem tem incógnita. Segundo membro, quem é apenas número. Lembrando que quem troca de membro, troca de sinal. Então, menos 10 mais 12. Quando eu reduzo os termos semelhantes aqui dessa primeira parte, repare que vai ocorrer o quê? Eu vou ter 5x menos 5x, isso aqui vai dar para a gente 0x. Repare qual que é a diferença do exercício anterior. Quando eu somo a parte numérica do segundo membro, menos 10 mais 12, isso vai me dar como resultado 2. E daí, aqui, eu vou ter algo a tomar cuidado também. Se eu pensasse em passar o zero dividindo, o que acontece? Então aqui no exercício anterior, eu tinha um 0 sobre 0 para fazer a divisão. E isso é o que em matemática a gente chama de indeterminação. Ou seja, qualquer valor vai tornar isso aqui verdadeiro. Aqui não. 0 multiplicado por qual número que vai dar 2? E a gente sabe que o 0 multiplicado por qualquer número dá 0. Ou seja, isso aqui é impossível. Então, a gente fala que ele não tem solução. Tudo bem? E a gente termina, então, o exercício 1. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Tentem fazer o exercício 2, montando a equação correspondente e resolvendo. E a gente parte do exercício 2 na próxima aula. Grande abraço para vocês. Bom estudo.